Olá, mais uma vez aqui Márcio da Octon falando. Iniciando esse vídeo para talvez aí atender alguém que tenha essa necessidade. A gente teve aí uma solicitação de suporte, onde o cliente precisa fazer a medição direta com um braço de medição, né, e ele quer fazer a medição direta dentro do Ctrl X, sem a necessidade de estar fazendo a digitalização, tá? Vamos dizer que eu vou chegar com o braço. Eu não tenho o braço conectado aqui no meu equipamento, no meu computador. Porém, digamos que eu chegue com o braço e posicione o braço em algum local próximo ao molde ou à máquina. Então, eu vou ter que referenciar a peça dentro do software ou com respeito ao braço para mim estar fazendo essa medição direta, né? Então aqui eu deixei essa peça totalmente perdida. Clicando aqui com as teclas de vistas, a gente já vê que ela está perdida no espaço, ok? Ela não tem, inclusive até dá para a gente ver ali onde está a origem, ok? Então ela não tem um posicionamento, né? Então para isso eu preciso criar aqui algumas referências, ou seja, eu preciso construir algumas geometrias para mim estar fazendo esse alinhamento. Então eu vou colocar minha peça numa coordenada XYZ legal para que eu possa estar medindo, certo? A peça contém aqui geometrias que eu posso estar extraindo diretamente dentro delas, né? A gente vê aqui que tem uma linha perfeita, a gente vê que tem um plano e tenho vários outros planos aí que eu poderia estar utilizando. Inclusive, eu poderia estar construindo geometrias. Eu vou fazer algumas construções de geometria, tá? E vou utilizar também algumas geometrias da peça. Por exemplo, nesse plano, eu posso pedir para o software já diretamente que eu quero estar fazendo uma construção, ou seja, eu quero converter esse plano da peça para uma geometria de construção. Aqui ele já fica a geometria de construção, ok? Então, digamos assim, para um alinhamento, o meu plano eu já tenho. Nesse plano, eu quero que a minha origem, eu já tenho determinado também que eu quero que a minha origem fique condicionada ao centro desse círculo, né? Então eu vou falar para ele que eu quero um ponto, a minha origem. A origem a gente pensa em ponto, então aqui seria um ponto ao centro desse círculo. Eu clico em ponto, certo? E vou ali e mudo o método para buscar aqui um centro de um círculo. Clico aqui e seleciono esse cara. Perdão, centro de um círculo. Adicionar um ponto. Centro de um círculo. Perdão. Clico em visualizar. Aqui não estava habilitado. Eu sempre deixo habilitado e acabei me esquecendo. Aí está aí o centro do meu círculo. Aceito o comando, certo? Então vamos dizer assim: plano, ponto, plano perfeito, origem eu já tenho. Agora eu preciso criar pelo menos um eixo, certo? Eu vou criar um eixo. Eu vou criar um eixo também extraindo dois pontos, ok? Vou lá em extrair centro do círculo, mesma opção, clico nesse cara aqui, certo? E vou clicar aceito, aceito. Outra vez vou selecionar outro círculo, aceito. E aí eu tenho dois pontinhos. Com esses dois pontos, como eu disse, eu posso criar geometrias, tá? Porque eu vejo uma linha aqui que eu posso estar utilizando, mas em outro eixo eu não tenho. Então, eu vou criar aqui com esses dois pontos uma linha, um vetor. Por exemplo, eu seleciono esse ponto mais esse ponto e eu tenho um vetor criado, ok? Então, veja que eu tenho informações demasiadas aí para mim estar fazendo o meu referenciamento da peça, certo? A peça está perdida, como a gente já viu. Olha, ao par, somente em paralelo a isso, eu vou fazer uma medição aqui, muito breve, só para ver. O ângulo que tem esses dois furos, ou seja, o alinhamento desses dois furos com respeito à peça. Se eu clicar aqui em Dimension e vou até ali dimensão angular, eu posso selecionar essa ferramenta e pedir para o software que ele me mostre qual a distância, ou seja, qual o ângulo dessa
linha que eu construí, desse vetor que eu construí, para essa aresta da peça. Ele está me dando ali 90 graus perfeito, certo? Então ele me mostra aí que está perfeito, ou seja, a peça, essa linha mais a linha construída, essa aresta da peça mais a linha construída, elas têm 90 graus aí de ângulo, ok? Então somente fiz isso só para mostrar que essa linha está perfeita. Bom, com base nisso eu já posso estar fazendo aí o meu referenciamento da peça, certo? Eu posso então mover a peça, como eu disse, a peça não tem um alinhamento, o meu braço não carregou alinhamento para ela, porque eu não fiz ainda, eu quero fazer a medição diretamente, eu venho até CAD, ok? Vou transladar esse corpo, certo? Clico ali, seleciono a peça, dou aqui um próximo, certo? Vou em alinhamento interativo, ok? Alinhamento interativo. Aqui eu tenho dois métodos para estar utilizando, 3, 2, 1 ou XYZ. Eu prefiro estar trabalhando com XYZ, porque aqui eu consigo determinar quem vão ser os meus eixos. Essa é a preferência que eu tenho, ok? Mas pode estar trabalhando XY, 3, 2, 1, que você vai eleger aí os elementos assim como eu vou estar elegendo. Plano, linha, ponto, tá? Eu vou aqui só para mim, como eu disse, eleger os meus elementos. Digamos que eu quero que a minha peça fique nessa condição aqui, ó. Quando eu clicar no isométrico, ela tem essa condição. Quando eu clicar na vista superior, ela tenha essa condição, ok? Eu gosto de colocar aqui isométrico, então com o botão Alt 7, eu determino meu isométrico. Essa área vai ser a área transformada e essa área vai ser a minha área de seleção, ok? Então eu vou lá, primeira coisa que ele me pede aqui, posição. Quem vai ser a posição? A gente já determinou que a posição vai ser o ponto que eu criei naquele círculo, ok? Posição, veja que ela já começa a tomar forma, ou seja, ela já começa a se alinhar com respeito ao que a gente quer, certo? Aí eu fiz, já travei a minha posição, eu vou eleger aqui o meu mais um eixo, que pode ser o meu eixo Y, veja aqui nessa direção ou nessa linha, como eu disse que eu quero que ela fique nessa posição de isométrico, se eu observar a linha construída que eu fiz, né, que eu criei com os dois furinhos, ela está quase que alinhada com o meu eixo Y. Então eu vou falar que o meu eixo Y vai ser o meu vetor, ou o vetor que eu criei, certo? O vetor que eu criei como eixo Y, certo? E agora eu posso falar que o meu eixo X vai ser aquela outra linha que tem na peça, certo? Clico aqui, aceito, e aí ela vai estar posicionada. Ela ficou invertida aqui nesse caso, mas se eu clicar nas setinhas de flip aqui ou de inverter, eu consigo posicionar a peça como eu quero. Vejam que ela já está alinhada, a origem já está centrada, aonde que a gente precisa, ok? Somente aceito o comando. Aceitando o comando, se clicar aqui nos botões de vistas, por exemplo, a vista superior, que é essa, aí está a vista superior, assim como eu tinha falado. Claro que a vista isométrica foi para aquela vista também que eu tinha definido, e todos os meus eixos estão condicionados de acordo à minha referência, ok? Esses planos dentro da área de construção, ou seja, das geometrias construídas, eles não me servem de mais nada, porque eu criei eles somente para mim estar fazendo o meu alinhamento da minha peça, ou seja, eu alinhei a minha peça dentro do software, ok? Se eles foram como somente ferramentas de alinhamento, eles não me servem de mais nada, eu posso eliminar todos eles. E aí eu tenho a minha peça zerado, ok? Para mim estar começando a fazer o alinhamento. Agora sim, com o braço, com a palpadora, eu posso estar vindo aqui e fazendo todas as minhas coordenadas, fazendo todos os meus dimensionamentos com respeito aos eixos existentes. Ok? Bom, espero que tenha sido útil essa instrução e a gente se vê aí talvez num próximo vídeo.
Muito obrigado, até logo.